Então, se desse aqui se alongou em 5, esse aqui se alongaria em 10, e por isso a gente tem aqui 27. Ou seja, um ciclo de 27 meses, a gente já está falando aí do segundo trimestre, mais ou menos, quase do ano que vem. E eu vejo isso como um cenário possível. Inclusive, alguns analistas que estudam profundamente os ciclos do Bitcoin dizem até que pode se estender para o primeiro trimestre de 2024. Aqui a gente fez um raciocínio muito simples e lógico para tentar então ver quando possivelmente poderíamos ver um topo do Bitcoin. Eu acho muito plausível, se a gente for somar com a situação externa que a gente está vivendo no mundo, que a gente ache por ali em março, abril, seria muito lógico, na verdade, porque casaria aqui com uma média simples de simplesmente aumentar o que aumentou nesse. Então, se do primeiro para o segundo aumentou 5, do segundo para o terceiro também vai aumentar 5, isso daria 22 meses, isso daria em março do ano que vem. Então, juntamente com isso, a gente teria também todo o cenário econômico que a gente sabe que vai começar a desacelerar a partir de março. Eu vejo isso como um cenário possível, porém seria mais lógico e racional, na minha visão, que em termos de alongamento, o terceiro ciclo se alongasse proporcionalmente mais que o segundo, porque o impacto aqui é menor. Então, o impacto que é menor, o impacto, já que o corte foi menor, esse corte ele tem que ser sentido de forma mais lenta e não tão rápida quanto foi o segundo. De qualquer forma, o que você já consegue entender é que o que a gente está vivendo é totalmente normal. A gente está aonde nós deveríamos estar em relação ao ciclo do Bitcoin e principalmente a teoria do 4-year cycles, que é justamente o que Plan B levantou e muita gente acreditou que a gente veria um topo final em dezembro desse ano, que a gente veria um Bitcoin possivelmente a 150 mil dólares a dezembro desse ano, que a gente veria um Bitcoin a 100 mil dólares em novembro do último mês. Essa teoria, para mim, ela foi uma teoria válida, mas ela é uma teoria que não leva em conta justamente o impacto que o halving causa no Bitcoin, que é sempre menor, ou seja, em termos de quantidade, o impacto vai ser sempre menor. Então, sim, eu acho que a teoria do 4-year cycles, ela cada vez menos vai se mostrar efetiva, porém isso não exclui os ciclos tão bem definidos que o Bitcoin tem, porque a gente sempre vai ter o halving e, na minha opinião, a fase de expansão do Bitcoin, a fase dos grandes ciclos de alta, elas sempre vão ser sentidas posterior ao halving. É óbvio que cada vez mais a gente vai ter um alongamento de quando sentir isso, mas o grande marco pro início de um ciclo de alta, na minha opinião, pelo menos pelos próximos anos, pelos próximos halvings, vai ser justamente o evento halving. Então vamos ficar de olho. Eu acho muito possível e plausível que a gente veja um topo final do Bitcoin somente no ano que vem e, obviamente, aliado com os modelos de ciclo que estão na minha playlist de ciclos do Bitcoin e os dados on-chain, todos eles me mostram, tirando confluência entre todos, que a gente não viveu ainda o topo final desse ciclo de alta. Caso 69 mil dólares tenha sido o topo do Bitcoin, a gente teria aqui uma distância do halving ao topo de 18 meses. Então daria um mês somente a mais do que esse topo aqui, se a gente for contar do halving ao topo. Isso é muito pouco de alongamento em relação a esse topo aqui, já que o corte do halving teve muito menos impacto do que esse corte aqui. E principalmente também, historicamente, topos do Bitcoin nunca foram formados dessa forma. Nunca a gente teve aí 3 meses de topo local, mas algumas semanas aqui depois de topo final. Historicamente, os topos nunca são assim. A gente tem o chamado blow-up top, que o Bitcoin te dá ali poucos dias para você realizar no topo. Se não realizou, a festa acabou, fim de festa. Então, historicamente, sempre foi assim. Eu acredito que isso não vai acontecer. Isso aqui, para mim, é claramente uma zona de acumulação do Bitcoin, em que ele está se preparando para ir fazer o seu topo final de ciclo de alta. É óbvio que a curto prazo isso é dolorido, a curto prazo as pessoas ficam descrentes, ficam com medo, não conseguem acreditar, acham que o mundo vai acabar, mas isso é normal, afinal de contas não dá para todo mundo no mercado ter a mesma opinião, porque para toda compra precisa ter uma venda e vice-versa, as pessoas precisam ter opiniões diversas e divergentes para a gente conseguir ter a dinâmica de preço em qualquer ativo. Então o estudo de hoje foi esse. Eu não me surpreenderia que a gente começasse a esboçar um topo de Bitcoin em março, abril, pois, na minha opinião, é muito possível que a gente veja somente no último trimestre de 2022 um topo final do Bitcoin, e até lá a gente vai ter uma dinâmica de acumulação mais ou menos como a gente acabou vivendo esse ano. Porque se você for reparar esse ano foi um grande ano de acumulação. É óbvio que de 60 para 30 mil dólares aqui é uma queda expressiva, mas olha no macro aqui. Se você olhar no macro aqui, a gente tem aqui claramente
uma faixa aqui de acumulação. Foi um ano aqui lateral, se a gente pegar aqui um ano que o Bitcoin está lateralizando aqui 2021 e na verdade a grande corrida do Bitcoin foi feita aqui em 2020, outubro, novembro e dezembro. Então, vamos aguardar os próximos capítulos, mas o Bitcoin, na minha opinião, ele está fazendo algo totalmente normal, totalmente plausível, totalmente compreensível em relação à teoria dos ciclos estendidos. Então, a gente está exatamente onde deveria estar e no ano que vem a gente pode ter sim, na minha opinião, o topo final desse ciclo de alta. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, ativa a notificação. Não deixe de conferir os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. E também, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro. Nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.